Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos falar sobre o livro Agonia de Eros de Byung-Chul Han. Han, logo no primeiro capítulo, chamado Melancolia, ele nos apresenta uma tese, né? Ele diz que os sociólogos defendem a seguinte tese, de que o amor está acabando na sociedade contemporânea. E basicamente esses sociólogos dizem que a causa disso é a multiplicidade de escolhas, né? E um termozinho que ele fala que é coerção de otimização, né? Um termo usado na questão tecnológica, que pelo que eu entendi é como se você pode converter uma coisa em outra de acordo com a conveniência. Então, esses seriam os dois motivos. E ele até usa também uma filósofa chamada Eva Eloy, esse negócio assim que eu não sei a pronúncia, que ela fala que juntamente com esse, né, com a morte do amor por causa das infinitas possibilidades de escolhas e essa coerção de otimização, né, que o indivíduo tem hoje, está acontecendo o quê? O arrefecimento da paixão, ou seja, a paixão também está morrendo. E Byung, logo isso tudo no primeiro parágrafo, vai dizer que os sociólogos, né, inclusive essa Eva, tem essa visão do amor, mas para ele diz que há algo ainda mais preocupante. Ele vai dizer que o que é que está acontecendo na nossa sociedade? O que está havendo é simplesmente a morte do outro, né? E por causa dessa morte do outro, a narcisificação do si mesmo, né? Então, ou seja, nós estamos cada vez mais longe do outro, imbuídos dentro de nós mesmos, a ponto de nos afogarmos em nós mesmos, né? E aqui, eu não sei se vocês conhecem o mito, né, de Narciso. É um mito grego, né, que ele conta a história de um personagem que era muito belo. Há várias versões do mito. Mas assim, em linhas gerais, Narciso era um cara muito belo, né? E ele tem um momento em que uma ninfa chamada Eco se apaixona por ele, mas ele não consegue interagir com ninguém, né? Eco vive atrás dele, apaixonada por ele, né? Alguns mitos dizem que, né, o que aconteceu é que né, passeando ali na floresta e perguntou a Eco se Eco tinha visto o marido dela que estava atrás de mulher. Ela disse que não sabia, mas aí ela de certa forma sabia, né? E aí Hera castigou que ela sempre traria a palavra final. Então por isso que o eco, né, você fala e o eco repete a sua última palavra. Então aí quando Eco se aproxima de Narciso, apaixonada por Narciso, ela sempre fala a última palavra. Ele fala: e aí, Eco, você tá bem? Ela, bem, fica imaginando a cena. Então ele, como um cara muito belo, muito lindo, perfeito, né, de repente olhar para aquele outro, ou seja, Eco, estranha, né, sempre dando a última palavra e repetindo. Então ele repele Eco, né, e Eco, ela vai se tornar uma pedra lá e até hoje fica ecoando, né, a última palavra das pessoas. Ao que parece, né, quando o Narciso repele Eco, né, aparentemente nada iria acontecer com ele. Mas acontece, ele fica preso em si mesmo, né, e tal qual acontece com Eco, porque quando o eu se distancia do outro, aparentemente você está ganhando, porque você está fazendo o que você gosta, né? Mas isso vai ter uma consequência para ambos. Eco virou uma pedra lá, ecoando eternamente a última palavra das pessoas, e Narciso acabou vendo a própria imagem numa lagoa, né? Se apaixonou por si mesmo, ficava lá tentando pegar a própria imagem, não comia, não bebia, e acabou que morreu ali na lagoa afogado, e da sua morte nasceu a flor Narciso. Então, eu acho que esse mito é muito emblemático, né? De certa forma, esse mito, ele não traz aqui explicando o mito de Eco e Narciso, mas ele traz o nome Narciso, né? Que narcisificação é quando você se prende em si mesmo, né, e se afasta completamente do outro. Então, eu achei muito pertinente trazer esse mito, explicar aqui para vocês entenderem basicamente a teoria. E em linhas gerais, né, Eco e Narciso, o eu e o outro, né, se eles ficassem juntos, surgiria o amor, né? Mas como o eu repele o outro, né, o eu fica imbuído de si mesmo, né, afogado em si mesmo, e o amor acaba, porque o amor, para existir, tem que haver a possibilidade de uma relação entre um eu e um tu, entre um eu e o outro, né? Enfim, basicamente seria isso, logo no início, a tese de Byung-Chul Han. Diante desses fatos, né, Han nos alerta que vivemos o inferno do igual. E esse inferno do igual nos separa do outro,
ou seja, da relação erótica. E aqui a relação erótica não é no sentido sexual da coisa, é mais no sentido filosófico imbuído, porque Eros é o deus do amor, né? De acordo com a mitologia grega, o mundo era um caos, sem forma e sem nada. E de repente Eros, com as suas flechas, começa a dar flechas, né? E tudo começa a surgir, né? A natureza, isso é num livro chamado Teogonia, né? Então isso é uma questão filosófica. Eros não é somente aquela coisa de você sentir prazer sexual pelo outro, não, mas Eros é esse deus que faz surgir o todo. Isso é uma questão filosófica, não é uma divindade assim que você deve adorar, tá, gente? É só uma questão filosófica. Então, quando nós saímos de nós mesmos em busca do outro, nessa relação erótica, nós acabamos criando coisas, vivenciando coisas, né? E aí ele fala que a experiência erótica necessita de assimetria e exterioridade. Então, como eu relatei para vocês aqui a experiência de Eco e Narciso, né, o mito lá, necessariamente nós não vamos ter uma coisa simétrica no amor, uma coisa, né, organizada. Não, vai ter oscilações, né, toda uma gama de sentimentos e emoções que vão nos tirar dessa, né, homogeneidade, dessa simetria assim. E isso vai nos remeter à exterioridade. Nós vamos ter que sair dentro de nós para que esse relacionamento, esse amor, essa exterioridade venha a existir. E quando nós não fazemos isso, o que é que vai acontecer conosco? Vai acontecer o que vocês podem ver aí no slide, né? Que é o desaparecimento do outro, que é a erosão da alteridade, né? O inferno do igual e a narcisificação, né? O fato do outro desaparecer é um processo dramático que avança de modo sorrateiro e pouco perceptível na nossa sociedade, né? O inferno do igual que vai igualando cada vez mais a sociedade atual. Já não mais nos encontramos com a experiência erótica, né? E narcisificação seria o último, né, que iria acontecer conosco, que a erosão do outro caminha para cada vez mais de mãos dadas com a narcisificação do si mesmo. Ou seja, ninguém sai ganhando quando estamos seguindo esse caminho, né, meio que catastrófico, né? A sociedade está realmente perdendo essas relações, né, eróticas, essa possibilidade de sair do si mesmo para encontrar o outro, e neste caminho haver verdadeiramente criação, haver realmente tal qual Eros, né, que sai dando flechas no caos, e o caos vai criando forma, vai criando vida. Então nós precisamos dessas relações eróticas para que possamos criar. Continuando, né, a explanação de Han, ele traz um termo usado por Sócrates, que é o átopos, né? Sócrates usou esse termo para se referir ao amante, né? Então, o que acontece é que quando nós estamos imbuídos dessa relação erótica em busca do outro, do amor, né, nós desenvolvemos uma relação atópica, ou seja, aquele outro estranho, aquele que ele chama sem lugar. E aí eu vou trazer até essa citação, ó. Enquanto átopos, o outro abala a linguagem, não se pode falar dele, sobre ele. Todo e qualquer atributo é falso, doloroso, insensato, constrangedor, né? Essa é uma citação que Han traz de Roland Barthes. Então, quando nós estamos apaixonados, o outro, né, é uma coisa que nos foge, né? Não temos o poder sobre o outro só levou, né, de forma patológica nosso coração, nosso sentimento, nossas emoções. O outro domina a nós, nos domina por meio dessa paixão, desse patos, por meio desse erotismo. Então, o outro se torna um estranho, né? Uma terra, um sem lugar, uma terra de ninguém. Então, na contemporaneidade, nós estamos perdendo essas relações, né? Na verdade, nós nem queremos mais essa relação. Na contemporaneidade, nós queremos, eu gosto muito do termo de Edmundo Gaudêncio, que ele fala analgesia. Nós não queremos sentir dor, não queremos sofrer em nenhum momento. Então, a todo momento estamos tomando remédio para isso, nós não queremos sentir. Então, o amor, esse átopo, esse ser atópico que é estranho, que nos foge, que não vai ser aquela caixinha que vai se enquadrar naquilo que desejamos, ele vai fugir a toda esse controle. Então, provavelmente, né, geralmente nós fugimos dessas relações, né, porque nós queremos uma coisa controlada, uma coisa que não nos ofereça sofrimento nem estranhamento, não é isso?
Como vocês podem ver nesse slide, né, a cultura da comparação é essa que vivemos agora. Trocamos essa alteridade, ou seja, essa possibilidade de nos relacionar com o outro, com o átopo, com o estranho, mesmo sofrendo, mas vivendo experiências, nós trocamos isso por uma coisa comparada. Então, como fala aqui, a comparação constante seria a primeira etapa, né, desse processo que acontece na nossa sociedade. Estamos constantemente comparando tudo com tudo. Se uma coisa não se enquadra naquilo que queremos, nós expurgamos. Simples assim. Nivelando, né, e com isso nivelamos tudo ao igual. Queremos tudo que pense, as pessoas têm que pensar igual a mim. Se não tiver o mesmo posicionamento que eu, então deve ser expurgado, tem que ser exteriorizado, tem que ser extirpado, né? E com isso nós temos a perda da atopia, né? Que é perdemos de vista a experiência da negatividade do outro atópico. Ou seja, quando fazemos isso, né, nós nos afastamos do atópico, do estranho, do sem lugar, né? Nós tiramos toda a capacidade da alteridade, que a alteridade é o quê? É a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro, mesmo que aquele outro seja estranho, mesmo que aquele outro lhe incomode, né? Então a cultura atual da comparação constante não admite, como aí vocês podem ver nos slides, a negatividade do átopo. A diferença é uma positividade de contraposição à alteridade. Hoje a negatividade está desaparecendo por todo lado. E se nós somos seres, gente, nós somos seres que precisamos nos relacionar. Então, se o ser humano atual, contemporâneo, está tirando a atopia, o outro, o estranho, né, de perto, o que é que sobra? Sobra o consumismo. Nós trocamos a experiência do outro por coisas frívolas, por experiências frívolas que nós estamos sentados no nosso sofá, pegamos o celular e compramos, adquirimos de forma simples e objetiva, ali sem a experiência atópica. Nós não queremos estranhos, nós não queremos experiências, nós não queremos desconforto. Nós apagamos essa experiência erótica, atópica, cheia de alteridade com o outro por uma experiência frívola, comprável, sem muitos problemas. As consequências, né, disso que eu acabei de falar para vocês é simplesmente uma sociedade narcísica, que, como eu relatei o mito para vocês logo no início do vídeo, está imbuída demais de si mesmo, incapaz de ver o outro e, consequentemente, vai sofrer as consequências disso. Então, vocês podem ver que na sociedade contemporânea nós não queremos gastar energia com o outro, né? Nós gastamos toda essa energia conosco. Entramos dentro da nossa própria caverna e lá ficamos sofrendo a obscuridade, né, nas sombras. E por causa disso vai haver vários problemas psicológicos e a pior dela é a depressão. Então aqui, como vocês podem ver aí no slide, hoje vivemos numa sociedade que está se tornando narcisista. A libido é investida cada vez mais primordialmente na própria subjetividade, ou seja, né, nós não queremos nos relacionar com outros, nós ficamos dentro da nossa casa tentando saciar nossos prazeres infinitamente, fazer aquilo que temos vontade sem ter problema que eu falo, gente, entre aspas, tá? Então isso, o narcisismo não é um amor próprio, né? O sujeito narcísico não consegue estabelecer claramente os limites. O que sou eu? Quem é o outro, né? Ele só vê a si mesmo e o outro tem que se encaixar nele mesmo, tem que falar o que ele quer, tem que viver o que ele quer, né? Então gente, é muito louco isso, né? O mundo que ele afigura como um sombreamento projetado de si mesmo, ele vagueia aleatoriamente nas sombras de si mesmo até que se afogue em si mesmo, né? Então, assim, quantas vezes, às vezes, nós estamos em alguns lugares, isso é uma coisa que eu tenho policiado em mim, né? E às vezes as pessoas estão falando e ficam, tipo, cada um falando de si mesmo, mas ninguém para, escuta o outro. Aí o outro termina de falar, me escuta. Não, todo mundo fala de si mesmo. E você, eu. É uma questão da sociedade contemporânea, tá, gente? É uma questão que todos nós estamos imbuídos. E é aquela coisa, quando se tem o mal do século XIX, qual foi o mal do século? Tuberculose. Lógico que a tuberculose era uma coisa mais, como é que eu vou dizer, física, né? Era uma doença que não tinha cura, então todo mundo ali pegava aquela doença, mas todo mundo, de certa forma, ficou meio melancólico, meio triste, né? Porque ninguém sabia quem ia escapar, quem não ia escapar daquela doença. Então o mal do século é sempre alguma enfermidade, alguma coisa que está ali imbuída naquela sociedade, envolvendo todas as pessoas, né? Então no nosso século atual, nós temos essa doença mesmo, gente, que é como fala, né? A morte do outro, a morte do atópico,
né? E o mergulho no narcisismo e essa possibilidade do afogamento de si mesmo. Você vai acabar se dando muito mal, né? É isso. Esse mergulho exacerbado no si mesmo vai desembocar na depressão narcísica, né, que é uma relação sobrecarregada, em que o sujeito ele vai só ver a si mesmo, suas necessidades, suas ânsias, e ali fica. Isso também vai acabar dando esgotamento do eu. A pessoa vai acabar abusando de si mesmo, mergulhado nos próprios traumas, nas próprias dores, nas próprias angústias, e chega um momento que você vai ficar esgotado de si mesmo, né? E isso aí, que seria resolvido, o remédio seria o outro. E aqui, quando o outro, o eros, né, o erótico, vem em sua direção, ele te arranca de dentro de ti, de si mesmo, né? Gente, desculpa aí o pronome errado. Ele arranca você, assim, da sua caverna, ele puxa para fora, né, para a relação. Inclusive, eu gosto muito do Freud, que ele fala, né, as várias fases do desenvolvimento da sexualidade da criança, né, e dentre muitas que eu não vou falar aqui, mas ele fala que na adolescência a criança, né, ela vive com os pais ali, ela ama os pais, ela quer viver protegida ali, né. Então, quando ela chega na puberdade, em que os seus órgãos genitais estão se desenvolvendo, né, e vem a questão do amor erótico, né, que é a fase erótica, a criança ela vai se apaixonar pelo outro, e o outro é de fora, né? O outro que está fora da casa. Então, Freud diz basicamente que esse é um mecanismo da natureza para fazer a criança, o indivíduo, querer sair de casa, querer sair da proteção, né? Querer sair ali do pai, da mãe. Chega nessa puberdade, o erótico puxa ela para uma pessoa de fora que ela não conhece, que ela não sabe quem é, mas é justamente essa relação erótica com o outro totalmente estranho, mas que arrebata o seu coração, o seu amor, que ela tem um relacionamento, ela vai ser imbuída para um relacionamento fora de casa. Então, isso permite que a criança não se afogue no si mesmo. O mundo é grande, gente, o mundo tem muitas possibilidades. O mundo é perigoso, né? Eu mesma tenho que trabalhar muito na minha cabeça essa questão do ventre devorador, sabe? Que quer proteger o filho, prende o filho ali sabe, no útero. Eu fico pensando direto, meu Deus, minha filha, é tanto perigo, é tanta coisa perigosa, mas a mãe verdadeiramente tem que pensar que ela não pode prender o filho, a filha, dentro desse útero. Ela tem que vai acabar sufocando e matando todas as possibilidades que aquele ser tinha, sabe, para florescer. Então, da mesma forma, é o que está acontecendo conosco. Quando nós estamos presos dentro da nossa caverna, dentro do nosso útero, dentro de nós mesmos, sem permitir a possibilidade da relação com o outro, o que está acontecendo? Estamos perdendo a possibilidade de viver experiências extraordinárias. E o pior, vai chegar um momento que nós vamos nos esgotar de nós mesmos e vamos provavelmente enfrentar uma depressão narcísica. E isso é terrível, como eu acabei de explanar para vocês nesses slides. Então aqui ele vai falar alguns conceitos mais, que é o sujeito de desempenho que busca o sucesso. Essa busca pelo sucesso, você só pensa nos seus objetivos, nas suas ânsias, vai acabar desembocando um afogamento de si mesmo, uma depressão de sucesso. Mas aí ele vai trazer um filme para explanar essa ideia. E eu achei esse filme sensacional. Eu assisti ontem para gravar esse vídeo e foi uma experiência sensacional. Para começarmos essa próxima sessão de comentários, eu vou ler a citação. Ó. No inferno do igual, a chegada do outro atópico pode tomar uma forma apocalíptica. Aliás, hoje só um apocalipse nos poderá libertar, sim, redimir do inferno do igual em direção ao outro. E aí ele vai trazer um exemplo do filme Melancolia, de Lars von Trier. Esse filme conta a história de Claire e Justine, que são duas irmãs. Logo no início do filme tem um prelúdio, que são várias cenas bem interessantes, que eu acho massa. A abertura desse filme é muito emblemática. Enfim, a história, depois desse prelúdio, começa, né, com as cenas bem fora da curva. Nós conhecemos Justine, começa com o capítulo Justine, que é a festa de noivado, em que ela está lá na festa de noivado. Parece uma festa de casamento normal, Justine está perfeita, Claire está organizando a festa de um lado para o outro. E o marido de Claire, John, né, é o ricaço, dono daquele... Parece um castelo, aquela casa maravilhosa. Só que Justine, aos poucos, você vai acompanhando o casamento, você vai se deparando com a moça que parecia bela, perfeita,
esgotada, ela não consegue, ela dá um sorriso, vai lá, participa, chega um momento que ela não consegue nem cortar o bolo da própria festa de casamento, acontece uma coisa horrível e ali, né, há um desastre no casamento dela. Logo após esse capítulo que nós conhecemos que Justine, apesar de ser uma moça linda, bem sucedida, porque tem uma cena lá de o chefe dela que vive com ela atrás, que ela é uma menina genial, que ela tem ideias excelentes, né, nessa questão do marketing, e nada daquilo saciava, sabe, o sucesso financeiro, o sucesso profissional, o marido lindo, perfeito, o casamento perfeito, o vestido, nada conseguia saciar a angústia, né, conseguia tirá-la do encharco narcisista que ela estava vivendo, que era a depressão. E aí, de repente, né, corta essa parte do filme para Claire, né? E aí você acompanha Claire, já o oposto de Justine. Claire é extremamente controladora, faz tudo o que tem que ser feito, cuida da casa, do filhinho, do marido. E aí ela recebe uma ligação de Justine, que está precisando vir para a casa dela. E Justine chega na casa, gente, totalmente transtornada, depressiva, no estágio daquele profundo, em que realmente ela se afogou. Ela está afogada mesmo, né, nela. E aí, assim, no primeiro capítulo, há uma mudança nas estrelas, assim, né? E no segundo momento do filme, né, no capítulo que é de Claire, nós já descobrimos que aquelas mudanças nas estrelas, né, são um prenúncio de algo muito ruim, que é uma estrela enorme chamada Melancolia, um planeta, uma coisa enorme que está vindo para a Terra, chamado Melancolia, né? O nome Melancolia é bem simbólico. Ele vai usar justamente o filme como exemplo do que teria que acontecer na nossa sociedade para que nós nos desprendamos de nós mesmos para ter uma relação com o outro. Então, assim, no caso, Claire está ali imbuída das suas tarefas. Gente, é interessante que mesmo ela sabendo que tem um planeta que está vindo em sua direção, o marido dela, John, diz, os cientistas dizem que ele vai só passar, nós vamos ter uma experiência maravilhosa, vamos ver essa estrela passando, não vai atingir a Terra. Ou seja, aquela coisa racionalista e pragmática, a minha vida vai continuar do mesmo jeito. Claire prefere nem ver, ela não entra na internet, ela não quer ver, ela só entra 2 ou 3 vezes ali, ela não quer ver. Ela até faz um medidor assim, meio com arame, para ver se o planeta está crescendo, né? Se está crescendo é porque está chegando perto. E Claire e Justine, diante de tudo isso, só dorme e dorme. Então, assim, são várias perspectivas, né, da contemporaneidade, o que nós estamos fazendo e vivendo enquanto um planeta melancolia gigantesco vem em direção à Terra. Isso é muito interessante, sabe? E Han, ele vai trazer justamente, né, esse exemplo do filme Melancolia, né, de quando o que acontece com o sujeito quando ele está preso em si mesmo, né? Vai acontecer isso, né? Vai haver uma mudança na vida desses personagens, né, por causa desse planeta que está vindo. Como podemos perceber, com o breve relato do filme que eu mostrei para vocês, de certa forma, Melancolia, né, quando vem aquele planeta, Justine é impelida a ir ficar com a irmã, né, porque ela é, de certa forma, inútil, ela é inutilizada por causa da depressão, e ela vem para a casa da irmã, né. E ali, né, quando parecia que ela estava sempre dormindo e tudo mais, ela começa a reagir. Ela começa a aceitar, de certa forma, a melancolia, ou seja, o planeta que está vindo em colisão com a Terra, como sendo o seu amor fatal. E aí, Han, ele fala a todo momento que, em vários momentos desde o início do filme, né, tem uma música que é o prelúdio de Tristão e Isolda. Então, basicamente, todo o filme tem essa música em vários momentos, sempre essa música. E quem é Tristão e Isolda, né? Inclusive, olha só a sincronicidade, como diz Jung. Eu li recentemente não só Tristão e Isolda, como também uma versão de Ariano Suassuna sobre o livro. E Tristão e Isolda, na verdade, é um romance fatal. É um romance em que o Tristão se apaixona por Isolda, Isolda prometida para casar com o tio, né? Então eles têm uma relação complicada do início ao fim e que vai, vocês sabem, né? Idade média, adultério, tinha que acabar com a personagem feminina morrendo. Então, de certa forma,
Isolda sabe que vai morrer, né, se ela consumar aquele amor, mas ela quer amor de todo jeito, então ela prefere morrer. Ou seja, Isolda é o exemplo do ser humano que vai atrás do outro, ela quer o outro, mesmo que ela pague com a própria vida. Então, de certa forma, o filme, desde o início, que tem essa música, né, Prelúdio de Tristão e Isolda, a todo momento estava apontando que Justine, por mais que ela esteja ali depressiva, ela está disposta a morrer pelo amor. Só que a gente olha assim, cara, ela foi incapaz de se relacionar com o noivo, com o cara que ela estava ali se casando, né? Ela não conseguiu sair da depressão para se relacionar. Como é que isso vai acontecer? E de certa forma no filme vai acontecer. No final ali do filme, ela vai de certa forma, tem algumas cenas muito belas, né? Ela se entregando ao próprio planeta, aceitando o amor fati, né? O amor fatal, como diria Nietzsche, ali, mas também ela sai de si mesma em busca da irmã. Quando ela vê a irmã na aflição, tentando salvar o filho, tentando reagir, fugir da catástrofe, ela, por ser uma pessoa depressiva, ela já aceitou a morte e para ela estar de boa. Tem uma cena até emblemática que é quando Claire faz um bolo de carne para a irmã, porque sabe, olha, ela até fala, se o bolo de carne não tirar a minha irmã da cama, ninguém tira. E realmente Justine sai da cama para comer o bolo de carne, mas quando ela coloca o bolo de carne na boca, ela fala, tem gosto de cinza. Ou seja, o planeta vai vir, todo mundo vai virar cinza. Então, para que eu vou me deleitar com esse prazer, se tudo vai virar cinza? Né? Ela é desse nível, gente, mas no final vai acontecer uma mudança nela, ela vai sair de si em busca do outro, o outro a irmã, o outro o sobrinho. Então, assim, realmente é uma metáfora muito linda para nos mostrar que nós precisamos do outro, nós precisamos nos relacionar com o outro. E tem uma cena muito emblemática que quando tudo parecia perdido, né, vem de certa forma um pouco da esperança por meio da Justine. Né, Justine tem uma relação de criar uma gruta mágica, uma caverna mágica. Eu achei muito legal isso. Então, gente, esse filme realmente nos mostra, né, esta relação com o outro, a importância de nos relacionar, né, de sairmos um pouco de nossas ânsias. Gente, e assim, tem várias cenas no filme, inclusive, o Han, ele até comenta uma cena em que há um momento em que Justine, no casamento dela, ela tenta conversar com todo mundo, né? Ela tenta conversar com a mãe só diz, olha, vai embora daqui, foge daqui. Ela não conversa com Claire, porque Claire sempre é aquele lado pragmático, mas ela quer muito falar com o pai. Pai, eu preciso falar com você. O pai dela não escuta, então ela vai lá no gabinete, né? E ela pega várias obras de arte, ela fica colocando umas sequências com as obras de arte, ou seja, ela não consegue conversar com ninguém quer muito ouvir o que ela ouvi-la, né? Ela coloca aquelas sequências de obra de arte que de certa forma mostram como ela está se sentindo, né? É uma mensagem que ela está passando por meio das obras de arte. Duas obras são bem emblemáticas que aparecem, que é A Terra de Cocanha, de Bruegel, e, por último, a pintura de Carl Friedrich Hill, que representa um cervo sozinho. Então, de certa forma, essas imagens representam bem como Justine se sente em meio àquelas pessoas. E que a Terra de Cocanha representa justamente essas pessoas, todas assim, uma ao lado das outras, buscando prazer exacerbado, mas não conseguem se relacionar. É bem a nossa sociedade atual. O que me deixou feliz com esse filme é que o final, né, da personagem Justine poderia ser semelhante ao de Ofélia, a morte por amor. Não sei se vocês já leram, né, a obra em que Ofélia, essa imagem que vocês estão vendo aí, de Justine deitada, né, com esse buquê, é uma releitura de uma obra chamada Ofélia, né? Ofélia é uma personagem da peça, né, de Shakespeare chamada Hamlet. E o que acontece na peça de Hamlet, né? Na verdade, Hamlet tem o seu pai assassinado e ele volta para se vingar do pai. Ofélia se apaixona por ele e ele tem a possibilidade de viver o amor com Ofélia, mas ele se nega. Ele não quer viver o amor, ele quer viver a paixão da vingança. Ou seja, em vez de ele sair do trauma, do si mesmo, né, da sua vingança e tudo mais, para viver o amor atópico, não, ele nega o outro, o atópico, Ofélia, e vai em busca de saciar o que ele quer, a vingança. E isso aqui, né, é mais um reflexo do que acontece quando nós não nos deixamos levar pelo erótico, pelo amor, pelo outro, pela autoridade, pelo bem, pelo amor, e
preferimos ficar imbuído das nossas dores, das nossas traumas. Então nós agimos igual Hamlet. Em vez de vivermos o amor, vamos viver a vingança, vamos viver remoendo aquela coisa que alguém fez conosco. E Ofélia morre lá, sozinha, na água, né? Então Justine estava fadada, de certa forma, a morrer como Ofélia, como vocês podem ver na imagem. Até porque no início do filme, o prelúdio, né, de Tristan e Isolda, nós percebemos que logo no início do filme você vê essa imagem dela, né? É interessante que tem uma cena que ela fala que eu estou andando e parece que tem galhos nas minhas roupas me puxando, né? E aí esse parecia ser o fim trágico dela, mas contudo, no entanto, todavia, né, ela acaba, por causa desse planeta melancolia, ela acaba saindo dessa relação narcísica consigo mesma e vai em relação ao outro, ao tópico, né, que é a irmã e o sobrinho. E ela vai ter um final apoteótico que eu não vou falar para vocês. Vocês vão ter que assistir ao filme para conseguir enxergar a beleza que foi esse filme. Então, assim, apesar de ser um filme sobre desesperança, tristeza, né, melancolia, o próprio nome já, né, aponta para isso. Na minha percepção, é um filme sobre esperança. É um filme sobre, olha, a realidade do mundo é essa. Como é que você vai reagir a isso? Você vai se afogar em si mesmo? Você vai abandonar os seus? Ou você vai agir de outras questões que Byung-Chul Han alerta nesse capítulo do livro A Agonia de Eros, do primeiro capítulo chamado Melancolia, que por sua vez aponta para o filme, não é uma coisa muito que a gente pode deixar de lado não, gente. Quantos pais e mães, mulheres, famílias estão dentro de casa, às vezes na mesma mesa e não estão conectados com o outro. Estão lá no seu celular, vendo o que eles querem, tipo um podcast que eles querem, uma rede social que eles querem. Às vezes eles estão simplesmente projetando o que eles são no algoritmo. E o algoritmo do celular, das redes sociais, vai mandar aquilo que você quer ver para você ficar preso ali. E às vezes quando você se desprende dali para se relacionar com o outro vai falar uma coisa que talvez você não goste. E às vezes você se irrita, deixa eu ficar no meu canto só. Então, gente, isso é muito sério. Então, assim, eu amei o livro, né? Eu fiz os slides, eu pedi para o Gama fazer para mim. E o próximo capítulo nós vamos trabalhar na próxima semana. Eu vou ficar mandando um vídeo, um capítulo, vou ficar comentando uma série de vários capítulos. E depois, né, eu estou lendo já outro livro de Byung-Chul Han e estou apaixonada. E é isso aí. Tchau para vocês. Até a próxima.